Olá, meu nome é Arthur Rangel Laureano, eu sou mestrando do curso de Energia e Sustentabilidade da UFSC, e vou apresentar agora o projeto realizado para a disciplina de Energia Solar sobre sistemas fotovoltaicos. Então, nesse trabalho a gente vai apresentar dois tipos de sistemas fotovoltaicos de geração de energia elétrica para atender a demanda, né, de energia de uma unidade consumidora residencial. O primeiro sistema, ele é do tipo geração distribuída, né? Foi considerado aí todas as instruções, enfim, as regras da resolução normativa da ANEEL, número 482 de 2012. O dimensionamento foi realizado através de um método analítico e a simulação dos resultados via software SUN da NREL. O segundo sistema foi dimensionado foi do tipo autônomo, com armazenamento. Tá? O dimensionamento dele foi realizado mediante o método analítico, né, do mês crítico. Dados gerais da instalação, né, a instalação está localizada em Tubarão, no bairro Santo Antônio de Pádua, né, numa latitude de 28,5 graus, menos 28,5 graus, e numa longitude de menos 49,01 graus. Esses dados são essenciais para a gente verificar a irradiação do local, né? A orientação e o perfil de instalação dos módulos do sistema seguem nesse slide. Né? A casa ela é uma casa de 2 andares. O telhado tem uma inclinação de 23,5 graus e uma orientação para o norte de 78 graus. Então não é uma orientação muito boa, mas é a orientação da residência e não vão ser feitas adaptações para que essa orientação fique voltada mais ao norte, né? Pensando num melhor custo, num melhor aproveitamento do telhado. O perfil de instalação, perfil de consumo dessa instalação, né, segue nesse slide. A unidade consumidora avaliada ela tem um fornecimento trifásico em baixa tensão, ela é da modalidade tarifária convencional e do subgrupo tarifário residencial, B1. Né? Ela apresenta um consumo médio de 262,33 kWh mês e um consumo total no ano anual de 3.148 kWh. A irradiação média, né, ela foi retirada do site do Centro de Referências para Energia Solar e Eólica Sérgio de Souza Brito, da CPEL Eletrobras. Então a gente tem aí o perfil, né, da região aqui de Tubarão, uma média, né, de 4,48 kWh metro quadrado por dia. A gente inicia então apresentando o dimensionamento do sistema fotovoltaico de geração distribuída. Na definição dos módulos, a gente considerou a área total, né, onde os módulos serão instalados, para a gente otimizar essa potência por área. A tabela Procel, né, de módulos fotovoltaicos, para a gente utilizar os equipamentos mais eficientes, e o consumo total do local da instalação. O módulo, então, utilizado é da fabricante Canadian Solar, modelo CS3W400P. Então, no slide a gente pode ver as características técnicas desse módulo, né, destacando a potência dele de 400 watts, a tensão, né, no ponto de operação de máxima potência de 38,7 volts e a corrente, né, de operação no ponto de máxima potência de 10,34 amperes. Para definir o número de módulos, então, a gente utilizou os dados técnicos do módulo. Né? Estão colocados a eficiência da célula, a performance geral, né? Uma performance média, a área de instalação por placa, né? Para a gente chegar a uma potência de célula por metro quadrado. Né? As fórmulas utilizadas estão ali. Né? Os outros dados, consumo total da instalação, irradiação média. Então a gente com isso chega à potência de pico necessária, que foi 2,4 kW pico, né? Por a potência da placa ser 400 watts, a gente vai utilizar 6 módulos em série nesse caso. Para a definição do inversor, a gente considerou os seguintes pontos: a potência de pico total dos módulos, a tensão em circuito aberto total dos módulos, a corrente de circuito total dos módulos,
os valores comerciais de potência de saída dos inversores disponíveis no mercado e que o equipamento tivesse registro no Inmetro. Então aqui são os dados que a gente fez essa avaliação, né, para a gente definir. Né? A gente calculou aí uma tensão de circuito aberto, né, pensando aí na temperatura mínima de operação, que seria uma tensão máxima que esse sistema pode ir para a gente poder fazer essa comparativo, tá ok? E a gente chegou nessa tensão aí em 303,72 volts. Então, analisando, a gente foi decidido utilizar o fabricante Rovat, né, o modelo MIC 2500 TLX. Seguem os dados do inversor nesse slide. Ele tem uma tensão nominal de entrada de 360 volts, uma faixa de operação no ponto de máxima potência entre 65 e 550 volts, uma tensão máxima de entrada de 550 volts, né, uma eficiência média de 97%, uma corrente máxima de entrada de 13 amperes, né, ele tem uma entrada em um string por entrada, né, potência nominal de saída dele é de 2.500 watts, né, uma corrente máxima de saída de 11,9 e uma corrente de curto-circuito máxima do inversor de 16 amperes. São dados que a gente vai utilizar, né, no decorrer do dimensionamento desse sistema. A gente faz uma checagem então de parâmetros principais, né? A tensão máxima desse inversor tem que ser maior ou igual à tensão máxima calculada lá para os módulos, né? Considerando o número total de módulos ligados em série. E a corrente máxima, né, suportada pelo inversor tem que ser maior ou igual à corrente máxima de curto-circuito dos módulos. Então a gente vê que ele atende esses dois requisitos. A gente calculou também um fator de dimensionamento do inversor, né? E a literatura recomenda um fator entre 0,75 e 0,85, com um limite superior de 1,05. A gente decidiu usar aí pelos módulos até disponíveis, né? E para otimizar também a potência de geração aí que a gente vai ter nesse caso, nesse sistema, tá? A gente decidiu usar esse módulo de 2,5 kW, que dá um fator de dimensionamento aí dentro do limite superior que as literaturas recomendam. O dimensionamento dos condutores, então a gente levou em consideração a NBR 5410, né, e as literaturas aí para a gente verificar as fórmulas. Né. Para os condutores de corrente contínua, a gente considerou a corrente máxima de curto-circuito dos módulos, de 10,9 amperes. Para os condutores de corrente alternada, foi considerada a corrente máxima de saída do inversor, que é 11,9 amperes. E a gente considerou já que esses condutores vão ser instalados em eletroduto circular embutido em alvenaria. Então, o dimensionamento aqui dos condutores de corrente contínua, a gente levou em consideração também, pede na literatura aí, uma seção mínima possível, né, de 4 milímetros quadrados, respeitando uma queda de tensão de 2 amperes, e uma isolação de 1 kV, né, 1 kV. Então a gente tem um cálculo aí, a gente chegou aqui, o condutor mínimo pela fórmula aqui, a gente chegou em 0,95 milímetros quadrados. A gente vai comparar depois com o que a tabela da NBR 5410 solicita também e vamos adotar o maior entre eles. Então aqui o dimensionamento também para circuitos de corrente alternada, né, no mesmo caso, uma seção mínima de 2,25, né, uma queda de tensão de 4%, uma isolação mínima de 750 volts. Então a gente chegou a um condutor bem baixinho aí, uma seção bem baixa, né. Avaliando aqui nas tabelas disponíveis na NBR 5410, né, para o método de instalação que a gente comentou, né, que são os eletrodutos embutidos em alvenaria, com condutores isolados, né, passando neles. Então a gente tem aí que, pelas correntes que a gente apresentou e pelas seções mínimas solicitadas ali, que é 2,5 e 4, né, então é o que a gente vai adotar nesse caso. Tá? Então a gente vai usar também os condutores, todos eles com isolação EPR, né, para 1 kV. Os condutores de corrente contínua, então, serão 2 condutores de cobre com a seção mínima exigida de 4 milímetros quadrados,
a isolação IPR, né, de 1 kV e com 15 metros. Tá? E os condutores CA são 2 condutores também, seção 2,5 mm², né, uma isolação EPR de 1 kV e 5 metros cada. O dimensionamento, então, a gente considerou as correntes máximas ali já apontadas anteriormente, né? O aterramento a gente vai usar o já existente, então a gente só vai conectar o aterramento nesse aterramento já existente na instalação. Tá? Os condutores de proteção do terra serão de cobre, uma seção de 2,5 mm², né? Isolação IPR de 1 kV com 20 metros. Tá? O DPS de corrente contínua tipo 2, 2 polos, 600 volts, né, de corrente contínua, e a corrente ali de máxima ali de pico de entre 20 e 40 kA. O DPS-CA, então a diferença ali que vai ser um polo, né, tipo 2 também. Pela residência, o tipo 2 é pela residência não ter sistema de para-raio, né? E aí depois a gente tem os valores ali do disjuntor de corrente contínua e disjuntor de corrente alternada, né? Todos eles de 16 amperes aí, que seria o valor comercial mais próximo às correntes máximas, né, que a gente vai ter tanto no circuito de corrente contínua quanto de alternada. Aqui só para a gente ter uma ideia do arranjo do sistema, né, básico. Então serão 6 módulos em série, né, teria a proteção de corrente contínua, um inversor, né, depois a proteção de corrente alternada, para aí sim ser conectado à nossa instalação, né, da nossa unidade consumidora. Tá? Embaixo ali é só um modelo de como funciona o sistema fotovoltaico de geração distribuída, né, que ele é conectado à rede, ele é um grid, né, então a gente tem energia injetada, energia consumida, né, nesse sistema. O custo desse sistema aí, para a gente fazer essa elaboração, a gente considerou os custos relacionados diretamente ao sistema fotovoltaico, considerando que a instalação dos eletrodutos necessários e aterramentos já sejam existentes. Então a gente chegou a um custo aí total de R$ 9.852,11. Para a simulação, né, da geração desse sistema, a gente decidiu utilizar o sistema, o software SUM da NREL. Então vou apresentar os dados que a gente inseriu nesse software para a gente poder fazer a simulação. Né? Os dados da localização foi utilizado a estação do Aeroporto Internacional de Florianópolis como referência aqui para Tubarão, porque Tubarão não tem os dados disponíveis, né? A gente não conseguiu encontrar. Então segue os dados aí de radiação, enfim, para a gente dar uma olhada. O módulo, né? A gente usou o mesmo módulo, o módulo que a gente calculou anteriormente, que a gente já apresentou aqui. Então os dados seguem, né, aí ao lado, são os dados que a gente tirou do datasheet do equipamento. O inversor também a gente utilizou o inversor selecionado, então a gente optou ali por inserir manualmente os dados e não utilizar do banco de dados do software, porque esse inversor utilizado ele não está disponível ali no banco de dados do software SUM. Os dados do sistema, então o arranjo ali, né, a gente vai utilizar um inversor e 6 módulos, né, numa string só. A localização, a orientação dele, então vai a inclinação de menos 23,5 praticamente, né? Então ali vai, os dados a gente colocou exatamente como a gente calculou aqui, né? O cálculo foi levado em consideração a inclinação do telhado, a orientação de 78 graus para o norte, né? E também a gente fez a definição aqui, né, a simulação do sombreamento e layout do sistema, né, através do que o software permite, né. Então aqui algumas telas ali mostrando a imagem de cima, né, e depois a imagem 3D do sistema simulado. Aqui são os resultados, então, das perdas por sombreamento, né, simulada pelo SUM, né, são praticamente nulas, né, se a gente olhar, observar ali, são bem poucos dias, bem pouca coisa assim nos meses, devido à torre onde fica a caixa d'água, né, da casa.
E aqui são os resultados obtidos com o programa, né? Então a geração mensal aí e o consumo também, a gente pode conferir mês a mês. Uma geração anual de 3.190 kWh. Peço desculpa aí pela confusão aí, porque o sistema apresenta aí com a divisão para milhar com vírgula, né? Um fator capacidade ali de 15,2%, né? E uma performance média aí de 0,81, né? E ali em cima também tem um dado de quanta energia gerada por quilowatt de potência do sistema, né? Então 1.329 kWh por quilowatt. Tá? O gráfico ali mostra mais ou menos o comportamento, né? A gente pode ver o carregamento o consumo da casa em cinza, né? E a geração em azul. Então a gente vê um consumo maior no verão devido à utilização de ar-condicionado, principalmente, né? E uma geração menor no inverno, que a gente tem também pela própria característica aqui da nossa região, né? Aqui só para a gente ter uma ideia da irradiação e potência de geração por mês, né? Para a gente ter uma ideia que a geração realmente maior aí tá diretamente ligada à irradiação, né? E tem os meses que a gente tem maior irradiação, no verão, né? Os meses mais quentes, e no inverno, na região do inverno, só onde a gente tem menos geração. Aqui agora a gente vai apresentar então a economia e viabilidade desse sistema, né? Para a economia, o cálculo da economia, a gente considerou a isenção do ICMS até o 4º ano, conforme a legislação vigente aqui no estado de Santa Catarina. Foi considerado também que toda a energia gerada é injetada na rede para ser consumida posteriormente, para facilitar os cálculos, e é mais ou menos o perfil do que ocorre aqui na residência avaliada, né? Os valores de PIS, COFINS, né, e tarifa foram obtidos diretamente do site da Celesc, tá? O mês de junho de 2021 foi adotado como referência para os valores de PIS e COFINS. A gente calculou a economia em 3 períodos, né? No primeiro ano, para ajuste só do saldo de compensação, né? Do segundo ao 4º ano, que é o período em que o governo do estado permite o abatimento também do ICMS, né, no sistema de compensação, e a partir do 5º ano, que é quando a legislação vigente aqui não permite mais o abatimento do ICMS. Tá? A compensação foi calculada conforme a resolução normativa da ANEEL número 482. Então aqui a gente utilizou os dados de geração e radiação média que foram obtidos com o software do SAM, né, a simulação deles. E na economia ainda é previsto o pagamento do valor mínimo de disponibilidade, né, cobrado pela distribuidora de energia. Então, como a casa, que é a unidade consumidora, é uma instalação trifásica, né, a gente tem que pagar um mínimo de 100 kWh mês. Tá? Então aqui a gente tem o desempenho aí do primeiro ano, como a gente falou, né, mês a mês, para a gente ter uma ideia, né, e a economia anual de R$ 1.179,06. Então, no primeiro ano, o pagamento será apenas da taxa de disponibilidade, né, com abatimento do ICMS no restante da compensação feita, né, realizada. Do segundo ao 4º ano também, né, a gente tem o mesmo comportamento. E a partir do 5º ano, o ICMS ele não é mais abatido. Então, além da taxa de disponibilidade, a gente tem que pagar o ICMS da energia consumida. Então, como foi considerado que toda a energia vai ser consumida da rede e depois vai ter a compensação, né? Toda a energia gerada vai ser injetada. Então, a gente tem esse cálculo aí e a gente tem um valor um pouquinho diferente, diminuindo a economia anual para R$ 800,12 ano, a partir do 5º ano. Então, com esses dados e com o valor lá do orçamento, né, do sistema projetado, a gente chegou a um payback, aí, uma curva de payback, tendo que um payback simples, né, e com retorno previsto em torno de 10,42 anos. Agora a gente vai apresentar o sistema autônomo, né, o sistema fotovoltaico autônomo com armazenamento,
né? O dimensionamento desse sistema foi feito através do método analítico do mês crítico, né? Para o dimensionamento desse sistema é necessário levantar os equipamentos instalados, suas potências e o consumo médio diário da instalação. Então a gente fez o levantamento dos equipamentos instalados e verificamos a potência dos mesmos, né? Essas potências vão ser utilizadas para definir a potência nominal do inversor desse sistema, né? Então a soma da carga instalada será considerada a potência mínima necessária, tá? O consumo médio médio diário, ele foi calculado a partir dos dados mensais de consumo da unidade da UC, né, da instalação aqui residencial do último ano. Optou-se por isso para a gente ter um valor mais próximo da realidade e por ter mais identificação com realmente o real, né? A gente fazer uma simulação dos equipamentos e a quantidade de horas utilizadas por dia, a gente teria um perfil igualitário por meses e a gente vê que no histórico de consumo não é bem isso que acontece. Então a carga instalada aqui tem todas as cargas, né, que a residência possui, né, os tipos de equipamentos, a quantidade, né, a potência por unidade, a potência total, onde a gente chega com uma carga instalada total de 29.530 watts, ou 29,53 kW. O consumo médio diário, então a gente pega o consumo médio por mês, né, e dividiu pela quantidade de dias para cada mês, tá? Para a gente ter 1 kWh dia, né, uma média de 8,62 kWh dia de consumo. Uma das possibilidades para a gente poder fazer o dimensionamento do inversor aqui, a potência, seria através da curva de carga na instalação. Então a gente precisaria fazer esse levantamento de curva de carga, mas a gente não tem os períodos exatos de utilização dos equipamentos, enfim, para a gente ter um fator de demanda, vamos assim dizer, né? E decidiu-se usar uma forma mais conservadora, né? Que é utilizar a potência igual ou superior à potência total instalada. Então, logo, a potência mínima necessária para os inversores aqui seria de 29,53. Então, optou-se por utilizar 6 inversores de 5 kW off-grid em paralelo para atender a potência total instalada. Então, serão instalados 2 inversores por fase, nesse caso, né? Porque a instalação residencial aqui ela é trifásica. O inversor, então, também do fabricante Grovat, né? E o modelo SPF 5000-ES. E os dados aí do datasheet. Para verificar os módulos e também a banco de bateria e controlador, enfim, né? A gente precisa inicialmente verificar a energia ativa necessária, né? Então, a gente tem aí os dados, a gente não vai ter a energia consumida em corrente contínua, porque não tem nenhum equipamento de corrente contínua, então será verificado somente o consumo em corrente alternada. Tá? A eficiência global do banco de baterias, a gente adotou que o Pinho Galdino fala no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, né? Uma eficiência global média aproximadamente de 86% para baterias de chumbo ácido. Isso porque a gente não encontrou esse dado na datasheet da bateria. A eficiência informada no manual do fabricante também, ela refere-se à sua potência máxima, né? Então a gente também seguiu ao Pinho Galdino aqui no manual, né? Que a gente já citou ali, que está ali embaixo ali a fonte, para quem quiser consultar. E a gente considerou um valor de 85%, que é o mínimo exigido pelo Inmetro. Como eu falei, a gente não tem cargas em corrente contínua na instalação, então a fórmula está resumida aqui, né? LCA dividido por 0,731. E aí aqui nessa tabelinha a gente verifica isso por dia, né? Esses dados estão em kWh dia. A gente precisa transformar depois ele em ampere-hora, né? Que é o consumo total em ampere-hora. Então a gente vai fazer conforme essa fórmula aí, né? Considerando aí a tensão do sistema de 48 volts, tá? Que é a tensão do inversor escolhido. Então a gente ficou com essa tabelinha aí mostrando por mês, né, como é que é o consumo total por ampere-hora dia. Para fazer a dimensionamento aí do sistema por mês crítico,
a gente tem que definir qual é esse mês crítico, né? E utilizar os dados desse mês para dimensionamento do sistema. Então, o mês crítico é aquele com a maior razão entre o consumo médio diário e a radiação solar média mensal, em horas de sol pleno, né? Horas de sol pleno dia não significa a quantidade de horas de sol em um dia, e sim o equivalente a uma hora padrão de 1000 watts por metro quadrado. Então, considerando isso, né, a gente pegou esses dados novamente ali do CRESESB, aí, né, que é o centro de referência lá da Eletrobras, né, e fevereiro foi um mês crítico, pois ele apresenta essa maior razão entre essas duas variáveis aí. A gente decidiu utilizar nesse sistema também o mesmo módulo utilizado para geração distribuída, tá? Então estão os dados dele. O número de módulos, então, a gente tem que considerar a geração de energia necessária, né? Então, do mês crítico, e a tensão definida para o sistema, tá? Então, a gente chegou aí a um número de módulos em paralelo de 8 módulos em paralelos, e 2 módulos em série. Só que como a gente falou anteriormente, né, o sistema vai ser composto por 6 inversores em paralelo, dividido em 2 para cada fase. Então, para a gente poder fazer uma divisão correta também dessa geração por fase, a gente decidiu utilizar 18 módulos ao invés de 16. Então, a gente colocou 9 módulos em paralelo, 3 em cada conjunto, vamos assim dizer, de inversor bateria, né? 3 para cada fase, 3 módulos em paralelo e 2 em série por conta da tensão de 48 volts. Para a definição das baterias e do banco de baterias, a gente precisa calcular a capacidade de acumulação da mesma, né? Para fazer esse cálculo, a gente tem que considerar o consumo médio diário, já calculado, a autonomia desejada em dias. Essa autonomia também a gente utilizou como referência o que é indicado por Galdini e Pinho ali no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Então, aquela fórmula ali, né? E a profundidade de descarga a gente adotou 20% conforme a indicação do próprio fabricante e das literaturas vigentes. A autonomia ali chega a aproximadamente 3 dias, deu 2,97 dias. Tá? Então, e a capacidade de acumulação desse banco de baterias total, né, foi de 6.039,55 ampere-hora. A gente decidiu utilizar a bateria do fabricante Moura, modelo Clean 12MF220. Né? Ele tem uma capacidade, né, de acumulação de 220 ampere-hora unitária. Né? Então, para a gente calcular o número de baterias necessárias, a gente tem que considerar também que a gente vai ter um banco de baterias para cada conjunto, né, para cada fase. Então, a gente tem que pegar aquela capacidade acumulada que a gente calculou anteriormente e dividir por 3, que vai dar 2.013,18 ampere-hora. Então, eu dividindo isso por 220, que é a capacidade de uma bateria, eu tenho um número de baterias que eu preciso em paralelo, tá? Que deu 9 aqui, arredondando para 9. E em série, a gente utilizou a tensão do sistema dividido pela tensão da bateria, que foi em 4. Então, para cada fase, a gente vai ter um banco de baterias com 9 baterias em paralelo e 4 em série. Para calcular o banco de baterias total, a gente tem que multiplicar por 3, então a gente vai precisar de 108 baterias no total. O controlador de carga, para a gente fazer o dimensionamento dele, a gente tem que calcular a corrente máxima a ser suportada. Então, a gente também vai ter um controlador para cada banco de baterias, para cada fase. Então, a gente considerou aí que a gente teria 3 módulos em paralelo, né, para cada conversor desse. E utilizou também a corrente de curto-circuito dos módulos fornecida, né? Então, a corrente máxima, nesse caso, ficou em 40,875 amperes. A faixa de tensão de operação, né, da tensão, a gente também fez o cálculo ali, ele tem que atender, né? E conforme os módulos em máxima potência. Então, a tensão mínima de operação desse controlador tem que ser 72 volts, né? Tem que ser menor ou igual a isso, para ele poder sensibilizar, né? E a tensão máxima tem que ser maior ou igual a 83 volts, tá?
E a tensão nominal do sistema, né, do controlador, tem que ser compatível com a do sistema, que é 48 volts. Então foi decidido utilizar esse modelo, né, do fabricante Victron, modelo Blue Solar MPPT 15045. Então tá os dados ali, né, a corrente dele é de 45 amperes e os demais itens ali, tensão, enfim, eles atendem ao que foi calculado anteriormente. Os condutores também a gente teve que fazer o dimensionamento, né? Então nesse caso a corrente que a gente vai considerar para os condutores de corrente contínua são 45 amperes, que é a corrente máxima suportada pelo controlador. E a corrente da corrente alternada, né? E os condutores de corrente alternada, a gente considerou a corrente máxima de saída dos inversores em paralelo. Então a gente utilizou, cada inversor desse tem uma potência de 5 kW, estão em paralelo, então a gente dividiu por 200 dividiu pela tensão de cada uma que eles estão aplicadas, né? E a gente somou as duas correntes e a gente chegou ao valor de 45,5 amperes. Tá? Consideramos também que a instalação é eletroduto circular e vamos respeitar a NBR 5410. Bom, para o dimensionamento dos condutores então, de corrente contínua, a gente primeiramente avalia, a gente fez o dimensionamento entre os condutores, entre os módulos e o controlador. Tá? Então, a seção mínima a ser utilizada é de 4 milímetros quadrados. A gente fez o cálculo aí considerando um comprimento máximo de 10 milímetros, né? A corrente máxima, como falado anteriormente, de 45. A tensão máxima do circuito de 89,2, né? Calculada considerando as tensões máximas, né? Pela temperatura de cada módulo, né? Em série. E a gente tem aqui que a seção mínima do condutor aqui é de 8,98 milímetros quadrados. O dimensionamento dos condutores entre o controlador e a bateria, a gente considerou aí o comprimento de 5 metros, a tensão do circuito, né, considerando que vai ser controlada ali pelo controlador em 48 volts, e a gente chegou a uma seção mínima de 8,34 milímetros quadrados. E entre o controlador e o inversor, né, como a gente tem também a mesma as características, vamos dizer assim, né, 5 metros também, que a gente vai considerar aqui no comprimento, a gente tem a mesma seção, 8,34 milímetros quadrados. O dimensionamento já dos condutores CA, né, entre o inversor e a instalação em si, né, então ela tem que respeitar uma seção mínima de 2,25 milímetros quadrados. A gente considerou aí 5 metros, né, a corrente máxima foi calculada considerando a potência de cada conjunto de inversores, né? A gente vai ter dois inversores ligados aí em paralelo. Dois inversores por fase a gente vai ter, né? Então a gente fez essa consideração, tá? E a gente chegou a uma seção mínima pelo cálculo de 0,92. Então, se a gente observar também aqui na NBR 5410, nas tabelas aí disponíveis, para as correntes aí na faixa de 45, a gente teria que adotar aí uma capacidade de 54 amperes e a gente teria que ter uma seção mínima de 6 milímetros quadrados. Então a gente sempre optou aqui entre a maior seção calculada e indicada pela as tabelas da NBR 5410. Então segue abaixo ali, né, os dimensionamentos, né, para cada fase, né, para cada conjunto que é instalado por fase. Então os condutores CC entre o módulo e o controlador, entre o controlador e a bateria e entre o controlador e o inversor, todos eles vão ser de cobre, seção de 10 milímetros quadrados, com isolação EPR de 1.kV. Então só mudando aí o comprimento de cada um. Né? E os condutores CAs eles serão com a seção mínima de 6 milímetros quadrados. Né? Mesmo a isolação de cobre também. O dimensionamento do aterramento e proteção. O aterramento a gente vai usar já existente, só conectar então esse aterramento nesse sistema. Né? Os condutores para isso serão de cobre, a seção de 10 milímetros quadrados, né? Considerando ali a exigência mínima ali pela 5410 até 16 milímetros, a gente tem que usar a mesma seção das fases. Né? Os DPS em corrente contínua serão do tipo 2 polos, 600 volts, né? Corrente surta entre 20 e 40 kA.
Os DPS de corrente alternada serão tipo 2, um polo, 275 volts, corrente de surto entre 20 e 40 kA. Os disjuntores CC serão de 2 polos, 50 amperes, 600 volts. E os disjuntores CA serão de 1 polo, 50 amperes, 220 volts. Aqui está o arranjo do sistema, né? Então é um sistema grande, né? Ele teria aí, para cada fase, seriam 6 módulos, né? Agrupados em 2 em séries e 3 paralelos, como está ali. A gente teria a proteção CC, o controlador, o banco de baterias, né? com o número já informado anteriormente, os 2 inversores, proteção CA. Para cada fase, né? Para cada fase da residência, a gente teria um conjunto desse. Lembrando que esse sistema é autônomo, né? Então ele não tem comunicação, ele é off-grid, né? Ele não tem conexão com a rede da distribuidora de energia. O cálculo da energia gerada, né, foi feito em cima da equação colocada aqui, tá? Então a gente fez um cálculo aí onde a gente considerou a eficiência dos módulos, a performance, né, do sistema, dos módulos, o rendimento das baterias, dos inversores, do controlador, potência de célula por metro quadrado e a potência de pico, né, o número de módulos. E ainda considerando o número de dias por mês, né, e a radiação média mensal. Com isso a gente tem esses valores apontados nesse gráfico, mensalmente. A gente tem uma geração média aí de 562,29 kWh mês e uma geração total de 6.747,45 kWh ano. Né? A radiação foi utilizada, fornecida pelo Centro de Referência da Eletrobras, né? Para a energia solar. Um sistema fotovoltaico, então, ele vai ter 7,2 kW pico. Né? A gente apresenta aqui o orçamento desse sistema. Consideramos custos relacionados diretamente ao sistema fotovoltaico, considerando ainda que os eletrodutos já são existentes e o aterramento também. Né? Então a gente tem aí um custo extremamente elevado, né? De R$ 258.674,16. A economia, né, desse projeto, ele vai ser o que a unidade consumidora pagava de energia, né, consumia de energia da rede de distribuição, já que a gente não vai estar mais conectado a ela, né? Então a sua economia será igual à sua conta de energia elétrica. Nessa simulação a gente não considerou a COSIP e o sistema de bandeiras, né? Fica complicado ali a gente obter, cada mês troca, enfim, e a COSIP é uma coisa muito relativa do local, tá? Então a gente tem uma economia média de R$ 168,77 por mês e uma economia total de R$ 2.025,30 por ano. Tá aqui no gráfico mostrando mais ou menos o comportamento aí. Um payback simples aí, né, considerando o que é investido no começo e descontando a economia por ano. Né? Então a gente tem que esse sistema ele traria um retorno em 127,72 anos, né? Totalmente inviável. A gente fez uma avaliação, uma comparação aqui para fazer as considerações finais, então vou falar mais sobre esses dados apontados ali agora, né? Não só para o sistema autônomo, como para o sistema de geração distribuída também. Tá? Então aqui só para a gente ter um comparativo, né? Como o arranjo, né? O sistema fotovoltaico de geração distribuída é muito menor, né? E isso é de fundamental importância quando a gente está projetando um sistema para uma residência, né? A residência ela não tem, né, local físico para instalar o sistema fotovoltaico autônomo necessário, a quantidade de módulos e baterias que vão necessitar e inversores, né? Ela se torna inviável tecnicamente com relação a isso. Os custos do sistema, então, enquanto no sistema fotovoltaico, né, projetado para geração distribuída, a gente tem um custo menor que R$10.000, no sistema fotovoltaico autônomo a gente tem um custo de quase R$260.000, tá? Então dá 2.625% a mais, né,
absurda, assim, é muito, muito elevada. A economia prevista, né, se a gente comparar a maior economia anual prevista no sistema fotovoltaico de geração distribuída e no fotovoltaico autônomo, a gente tem que realmente, no autônomo, por não consumir nada e a gente não precisar pagar nem a disponibilidade, né, do sistema, a gente não precisa pagar mais nada ali, aí ela tem uma economia maior, de 171,8%. Mas devido ao custo desse sistema ser altamente elevado, muitas e muitas vezes maior do que no fotovoltaico, o payback também é muito, mas muito maior, né, no sistema fotovoltaico. Então o retorno demora muito mais do que no geração distribuída. É uma diferença aqui de 1.226%. Então, as considerações em relação a esse projeto, né, os projetos dimensionados aqui apresentados, a gente sabe do avanço na tecnologia fotovoltaica e na tecnologia de armazenamento de carga, né? A gente acabou considerando ainda as baterias de chumbo aqui, porque ainda as novas baterias ainda têm um custo muito maior do que essas apontadas aqui. Então, um sistema autônomo para uma unidade consumidora residencial não isolada, né, o que eu quero dizer não isolada é o seguinte, uma unidade consumidora que a gente tem a disponibilidade de rede, né, de distribuição de energia para uma distribuidora de energia elétrica, é altamente inviável, né? Um sistema desse só seria indicado, né, para um autônomo isolado nesse sentido, se fosse um local completamente sem acesso nenhum de energia, né? Tanto financeiramente, né, inviável, quanto tecnicamente, né? Não tem viabilidade, né? Como a gente viu ali, o tamanho desse sistema é muito grande, ele não cabe numa residência, né? E o custo também é elevadíssimo, sem consideração, né? Então não teria, vamos dizer assim, uma indicação para esse tipo de utilização, né? O sistema fotovoltaico de geração distribuída, ele apresentou um payback alto também, se comparado com o autônomo, é baixo, muito baixo, mas são mais de 10 anos e nesse caso, né, a gente der uma pesquisada e a gente vê que tem sistemas que falam em torno de 4, 5 anos. A própria regulamentação do governo do estado para abatimento do ICMS, considerando esse payback médio aí de 4 anos e meio, 5 anos, mas nesse caso aqui, como o consumo, a relação entre o consumo da instalação e o custo do sistema de disponibilidade do sistema é pequena, né? Ele é um sistema trifásico, né? Então a gente tem que pagar pelo menos 100 kWh e a gente tem um consumo médio aí próximo a isso, que não chega a, acho que não chega a 300 kW ou 300 kWh aí, o mesmo passa um pouquinho. Então, o payback, né, o retorno do investimento se torna mais longo nesses casos, né? O sistema de geração distribuída fotovoltaica ele tem uma viabilidade maior, né? Ele tem um tempo de retorno mais reduzido quando esse consumo é muito maior do que a taxa de disponibilidade, né? Se de repente a gente tivesse um sistema, um fornecimento monofásico ao invés de trifásico aqui, né? Só que não seria não tem essa possibilidade pela potência instalada na residência, né? Então a gente tem essa questão aqui. Seria isso, né? Deixo o meu contato aqui para mais dúvidas ou mais casos. Agradeço a oportunidade, agradeço as aulas e seria isso. Obrigado, valeu.